O que eu falei ontem? O que eu falei ontem pra vocês? Tô aqui, ó, meu cantinho isolado, sentindo uma saudade danada dos meus filhos, assistindo Palmeiras, cara. Falei pra vocês, não me admira o Palmeiras atropelar a LDU, né? E conseguir ir pra final. O torcedor do Urubu tá tudo, ó, tremendo. 4x0, 4x0, filho, 4x0. Há um abismo muito grande dos times do futebol brasileiro para os times do futebol, o resto dos times do futebol sul-americano. É discrepante, cara. Ó, mais uma final de Libertadores entre times brasileiros. E mais um time brasileiro na final da Sul-Americana. É o que eu falei, né? Parece um absurdo, mas o Campeonato Brasileiro hoje, ganhar o Campeonato Brasileiro, que é de pontos corridos, não é mata-mata igual isso aí, ó. Ganhar o Campeonato Brasileiro hoje é mais difícil que ganhar a Libertadores. Pode ter certeza disso, cara. Ganhar o Campeonato Carioca, como eu falei hoje, com Flamengo, Vasco e Botafogo, é mais difícil que ganhar a Sul-Americana. Olha o Galo aí, falei, brigando para não cair numa final de Sul-Americana, né? Há um abismo muito grande, cara. É o que eu falei. O Vasco, se continuar com essa pegada que tá agora no segundo turno do Campeonato Brasileiro, com essa simbiose entre Diniz, elenco, né? O Admar Lopes com a gestão, contratando, se continuar com essa sintonia pra temporada do ano que vem, cara, dá pra gente pensar em coisas legais aí, tá? Eu falei assim, se o Vasco compete contra o Flamengo em 2 jogos, o segundo até com possibilidades reais de ganhar. O Vasco compete contra o Botafogo, atual campeão da Libertadores e campeão brasileiro, eliminou da Copa do Brasil. O Vasco compete contra o Bahia, com a grana do Grupo City, um time que é 6º colocado no Campeonato Brasileiro. O Vasco compete contra o Fluminense, ganhou por 2x0 do Fluminense. O Vasco compete contra o Cruzeiro, não é que jogou e ganhou, jogou bem e ganhou. O Vasco compete contra o Cruzeiro, tá brigando por título no Campeonato Brasileiro. Então, assim, se o Vasco compete com os times que estão ali entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, o Vasco compete no futebol sul-americano brincando, cara. Brincando, o Vasco compete no futebol sul-americano. O Racing ter chegado a uma semifinal é a prova disso, tá? É a prova disso. O trabalho que o Mirassol tá fazendo no Campeonato Brasileiro, é o que eu falei. Se o Flamengo pega um Mirassol numa semifinal de Campeonato Brasileiro, o Flamengo teria muito mais dificuldade do que ter pego o Racing. A mesma coisa aqui, ó. A LDU fez a gracinha lá na altitude, atropelou o Palmeiras no primeiro tempo, depois o Palmeiras ainda teve chance, mas não diminuiu, e agora foi engolida. Agora que tá começando a atacar nos acréscimos. Foi engolida pelo Palmeiras aí. E o Palmeiras merecidamente vai pra final. Eu falei, Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Abre uma vaga de Libertadores, tá? Se o Vasco não conseguir essa vaga na Copa do Brasil, se quem conseguir for o Fluminense ou o Corinthians, abre outra vaga via Campeonato Brasileiro. Aí o G6 para o campeonato, para Libertadores do ano que vem, vira G8, se o Vasco não conseguir diretamente via Copa do Brasil. G8, o Vasco tem total condições de conquistar uma vaga para jogar uma competição que é a maior competição do continente sul-americano, porém não é a mais forte, na minha humilde opinião, tá? A Libertadores hoje, com os times sul-americanos, não é a competição mais forte do futebol sul-americano. O campeonato mais forte do futebol sul-americano se chama Campeonato Brasileiro, assim como falam que é um dos campeonatos mais competitivos que tem no planeta, tá? A prova disso aí, mais uma vez, 2 brasileiros na final da Libertadores, mesmo aí com a Conmebol fazendo de tudo para que os times brasileiros não cheguem na final, tá? E ó, o Palmeiras chegando para mais um gol. Foi dentro da área, hein? E é isso, cara. Leandrinho, tá? Dinamo de Kiev tá interessado na contratação do Leandrinho, cria da base. Vasco parece que impôs algumas condições. Hoje eu falei do Lloyd, acabei não botando a imagem dos gols do Lloyd, né? Da assistência do Lloyd. Você vê que minha cabeça não tá legal, né? E quem apita o jogo do Vasco no domingo contra o São Paulo
é o seu Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio. Esse aí que foi escolhido junto com o Rafael Claus para a eleição do melhor árbitro do mundo, tá? É o Wilton Pereira Sampaio, vai estar apitando o jogo entre Vasco e São Paulo no domingo. Vamos buscar essa vitória. Se buscar essa vitória, depois a gente pega o Botafogo, depois Juventude. Juventude praticamente rebaixado. Pega o Palmeiras, Juventude, no Campeonato Brasileiro, né? Então dá pra gente buscar essa vitória, dá pra gente sonhar 5 vagas na Libertadores e dá pra gente sonhar em chegar longe se continuar com essa pegada que tá no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vem reforma de São Januário, vem investimento da Crefisa com name rights, né? Vem a Nike a partir do ano que vem, a gente vai estar com a nova fornecedora, a Nike. Saiu inclusive hoje, eu achei que a capa tinha feito a última camisa do Vasco, mas parece que ela ainda vai fazer mais uma camisa, tá? E aí depois vem a Nike, toda essa expectativa para 2026, com possibilidades reais ainda de título agora em 2025, que seria a Copa do Brasil em dezembro, né? Pensou, cara, novembro, dezembro, né? Ganha essa Copa do Brasil aí, vai para uma Libertadores. Sonho, né, cara? Vamos sonhar, não custa nada. Curte, segue, desejar uma noite abençoada, Palmeiras classificado, Flamengo com as calças toda borrada. Já mandei mensagem para uns amigos meus flamenguistas zoando. Ei, tô com medo não. Esse time aí era fácil, isso aí a gente sabia que ia acontecer. O Flamengo passou um dobrado para passar do Racing, chorado no Maracanã, chorado ontem. Aí atropelou, viu? O seu Abel Ferreira aí, meu filho, na final segura o Palmeiras. Curte, tamo junto, fique com Deus. Saudações vascaínas. Acabou!